Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Com muita alegria, mais uma vez aqui a gente se encontra e a nossa vida nós colocamos diante de Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que Deus abençoe sempre o seu dia com muita proteção, com muito amor. Que o Senhor te abençoe sempre, em todos os momentos da sua vida. Deus seja louvado por tudo isso, por tudo aquilo que a gente está vivendo. Por isso, bom dia. Que Deus olhe por você, pela sua vida, te dê proteção, cuidado, amor, ternura. E que com certeza a gente também consiga colocar diante de Deus todos os nossos dons, nossas bênçãos, nossas alegrias, nossos momentos de celebrações. E vamos seguir com força, vivenciando cada coisa que Deus vai colocando na nossa vida. Cada situação, tudo para nós é momento de celebração, de louvor, de crescimento, de celebrar muitas coisas boas, muitas coisas belas. O Senhor vai fazendo maravilhas em nosso favor. Ele é muito bom, Ele é valoroso, Ele é maravilhoso. Ele nos ajuda sempre e cada vez mais. Que o Senhor olhe pela nossa vida e nos ensine a defender a vida. Que o Senhor hoje desperte em nós aquele desejo de não acomodar-se, tá? Porque muitas e muitas vezes a gente se acomoda, muitas e muitas vezes a gente sente o amor e a presença de Deus na nossa vida, mas a gente vai se acomodando, a gente vai parando no tempo. E o Evangelho de hoje vai ser um resgate disso, vai nos ensinar a dar passos bastante bonitos para que a gente vença todo e qualquer espírito de acomodação. Que a gente coloque diante de Deus nossos dons, nossas vidas, que a gente não se detenha, né? Que a gente não se detenha diante de tantas situações que a gente vive, que a gente passa. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu rezo por você. E eu peço que Deus coloque a mão sobre a sua vida, sobre tudo aquilo que você está passando, sobre tudo aquilo que você está vivenciando. Que o Senhor coloque a mão sobre a sua vida. Que Ele te ajude a ser uma pessoa cada vez melhor, mais bonita, mais cheia de vida, mais cheia de encanto como você é. Que o Senhor escute nesse instante toda a intenção que você tem no teu coração. E que Ele venha em teu auxílio. E que Ele te ajude muito, muito mesmo. É por isso que, se você se sentir à vontade, se você quiser, compartilhe este momento de oração. Marque alguém, convide alguém para que a gente possa também levar mais longe esta palavra, a palavra de Deus. E vamos iniciar esse momento dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E Ele é bendito, maravilhoso, nos dá esse dia, nos ensina a viver com fé, com esperança, com alegria, e a nossa vida sempre vai ganhando um sentido maravilhoso. O Senhor sempre vai fazendo novas todas as coisas. E queremos então nesse instante rezar e pedir o dom do Espírito Santo sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre tudo aquilo que está ao nosso redor. Rezemos dizendo assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas
segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E que Deus, além de nos chamar, além de fazer tantas coisas boas e bonitas em nosso favor, nos ajude sempre a dar aqueles passos bonitos, maravilhosos, porque a gente pode fazer a diferença na vida de alguém. O Evangelho de hoje vai nos mostrar isso. O Evangelho de ontem era o resgate de um homem chamado Mateus. Jesus viu Mateus. Jesus viu Mateus e logo Jesus sentiu no seu coração que diante dele estava um homem que precisava de ajuda, sim, mas era um homem bom, com muita capacidade. E o Senhor chegou até Mateus, colocou a mão sobre ele. O Senhor libertou Mateus das amaras e todas as situações de morte. E coisas boas aconteceram na vida de Mateus. Hoje a gente vai percebendo coisas maiores, porque Deus também chega na tua vida e Ele coloca a mão sobre você. E Ele faz aparecer na sua vida a sua melhor versão. Quando Jesus entra no nosso coração, na nossa vida, vai aparecendo, a nossa melhor versão. Ou seja, a gente vai se aprimorando, a gente vai virando gente, como diz, vamos colocando para fora muitos dons, muitos talentos. E uma coisa muito linda, quando a gente não se acomoda, a gente faz com que outras pessoas também sintam o que a gente sentiu. O Evangelho de hoje vem nesse sentido, mostra muitas pessoas que foram tocadas por Jesus. Todas elas têm um agradecimento muito grande. Quando é que realmente você foi tocada por Jesus? Quando que Deus tocou em você? Quando é que foi o momento que Deus agiu na sua vida? Já parou para pensar? Pense um pouquinho. Quais foram os momentos em que Jesus ele te resgatou? Quais foram os momentos que Jesus transformou a tua vida? Quais foram os momentos que Jesus te fez um homem, uma mulher mais forte e diferente? Quais foram os momentos que a gente talvez estava no mundo meio que somente estando, mas de repente uma experiência com Deus, um retiro, uma situação que aconteceu, uma missa, às vezes um vento contrário que a gente enfrentou e foi aquele momento que a gente experimentou o amor de Deus. E quando a gente experimenta o amor de Deus, a gente precisa colocar uma coisa no nosso coração. Não podemos ser egoístas. Não podemos ser egoístas. A gente precisa colocar a nossa vida a serviço de Deus. Então, aonde você trabalha, aonde você se dedica, de onde vem o teu pão nosso de cada dia, o teu pão de cada dia, é ali que a gente vai ser presença de Deus. Estamos no mundo, não somos no mundo, mas estamos no mundo, e é ali que a gente vai transformar o mundo. Veja esta história linda. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e de doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos seus discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui a gente se coloca diante desse evangelho que para nós, ele hoje nos traz uma grande lição. Irmão, irmã, fuja da acomodação. Esta é a palavra de ordem de Deus hoje.
Fuja da acomodação, porque teve um momento na sua vida que você foi tocada por Jesus. Teve um momento na sua vida que Jesus te tocou. Teve um momento na sua vida em que Deus colocou a mão sobre você mais forte e você sentiu muitas coisas boas, muitas coisas bonitas. E Ele fez com que você não parasse. E Ele fez com que você fosse para frente. Quantas vezes Deus foi na tua vida um consolo? Quantas vezes Deus foi na tua vida uma bênção no teu trabalho, no teu ambiente de trabalho, porque você foi progredindo, você foi avançando, as coisas foram dando certo. Quantas vezes, quando as coisas não deram certo, o Senhor foi o teu sustento, o teu amparo, a tua ajuda? Quantas vezes, quando a gente estava meio assim, perdido para cá ou para lá, né? Deus, ele fez maravilhas na nossa vida e ele nos ajudou cada vez mais. Quantas vezes Deus fez tudo isso para com a nossa vida? E como é que a gente está? Como é que a gente está em relação a isso? Porque hoje nós lemos o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 1 ao 3. Pegue na sua Bíblia, quem sabe durante o dia ou até no teu celular, tem como você acessar esse momento. Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 3, vai nos mostrar Jesus que está andando. Jesus não para, Deus não para. O amor de Deus não pode parar. O amor de Deus não pode parar. O amor de Deus não é estático. O amor de Deus é dinâmico. Por isso que Jesus vai amando, por isso que Jesus vai andando, vai caminhando, sempre passando, sempre fazendo o bem, sempre colocando a mão na tua vida. Deus também não é estático. Todos os dias Deus coloca a mão sobre você. Nesse instante que você acordou, a mão de Deus está sobre você. O teu ambiente de trabalho não são somente planejamentos, não é somente executar as coisas, não é somente celebrar as conquistas. É Deus que está colocando a mão sobre o teu ambiente de trabalho. Você está prosperando, você está sendo fecundo, você está resolvendo inclusive problemas financeiros porque você está sendo fiel a Deus. Sim, eu tenho dito para muitas pessoas que às vezes até passam por problemas financeiros. Quando a gente é fiel a Deus, até isso vai ser humano na nossa vida. Isso vai ser humano na nossa vida. As coisas vão se ajeitando, as coisas vão dando certas, porque a mão de Deus, ela está sobre cada um de nós. E aí o que acontece? Aí acontece uma coisa muito bonita, aquele sentimento de gratidão, aquele sentimento de louvor, aquele sentimento de agradecimento, aquele sentimento de bem-estar. Veja, quantas e quantas pessoas testemunham para mim, quantas e quantas pessoas que às vezes passaram por uma situação terrível. E eu simplesmente dizia assim, reza, reza, pede a presença de Deus, reza, confia, entrega a Deus. E Deus foi fazendo o resto. E aí quando a situação se acalmou, quando a situação se resolveu, vem aquele sentimento de alívio, vem aquele sentimento de gratidão, vem aquele sentimento de louvor, vem aquele sentimento de bem-estar. E aí, muitas vezes, como é bonito a gente ver aquelas pessoas que elas não se acomodam. Ou seja, experimentaram a graça de Deus, experimentaram o amor de Deus, experimentaram tantas coisas boas e tantas coisas bonitas e não se acomodaram. A história dos 10 leprosos, né, que Jesus curou, estavam no fundo do poço, clamaram, pediram ajuda e Jesus curou a todos. Quantos que voltaram para agradecer? Somente um. Esse um voltou com o coração cheio de agradecimento, de louvor. E esse único que voltou, ele trouxe tanta gente para perto de Jesus. Você que está aqui, você deve ter acompanhado o evangelho de ontem. Você se lembra da história de ontem?
Você se lembra da história de ontem? Você se lembra de Mateus, o cobrador de impostos, sentado na sua banca, tendo que fugir, não podia sair em alguns momentos. Aonde ele estava, onde tinha um acúmulo de pessoas, as pessoas diziam assim: aí vai um ladrão, aí vai um sem vergonha, aí vai um aproveitador. Mateus estava sentado na sua banca de impostos. A vida dele não tinha sentido, não tinha graça. Mas o que é que aconteceu com Mateus? Jesus chegou, né, olhou, Jesus viu como é que Mateus estava. E Jesus fez com que a vida de Mateus não parasse. Quando ele disse: Mateus, levanta. Quantas vezes Deus fez isso com você? Quantas vezes Deus te levantou? Quantas vezes Deus te levantou? Quantas vezes Jesus viu como você estava e Ele colocou a mão no seu ombro, ou, você sentiu a mão de Deus no seu ombro e você escutou, você sentiu, você teve aquela sensação de uma voz que dizia assim: eu estou com você e tudo vai dar certo. Ontem, quando Mateus escutou isso, ele se levantou. E a primeira coisa que Mateus sentiu no seu coração, na sua vida, foi uma paz. O seu problema tinha sido resolvido. Foi uma sensação de bem-estar. Ele estava bem. Foi uma sensação de realização. Nunca, nenhuma quantidade de dinheiro tinha dado para Mateus esta sensação de bem-estar. Ele estava bem. E o que aconteceu por causa de Mateus? Mateus começou a falar para os outros: olha, Jesus fez isso comigo. Jesus me resgatou. Jesus me colocou de pé. Jesus me colocou no trilho de novo. Jesus fez com que as coisas dessem certo na minha vida. Mateus começou a testemunhar. E quando Mateus começou a testemunhar, o que aconteceu? A casa de Mateus se encheu de cobradores de impostos, que também queriam sentir o que Jesus fez Mateus sentir. Aí a gente aprende tantas coisas lindas, Você que está aqui, você que está rezando, eu vou te dizer uma coisa, talvez você não vai concordar comigo, e até pode escrever ali na linha do tempo se você não concordar, não tem problema. Mas olhe um pouquinho para a tua vida. Você tem mais para agradecer do que para lamentar. Olhe um pouquinho para aquilo que Deus fez na tua vida. Você tem mais para agradecer do que para lamentar. Você tem mais para celebrar do que ficar chorando. Por quê? Porque Deus já fez maravilhas na sua vida. Por isso, não se acomode. Fuge da acomodação. A gente vê Jesus andando, Jesus pregando, Jesus tocando nas pessoas. E como é que você está? Está sentadinho na tua zona de conforto? Está acomodado? Veja, e os 12 apóstolos iam com ele. Quem é que são os 12 apóstolos? Os 12 apóstolos são o fruto da sua missão. Conforme Jesus vai vivendo a sua missão, ele vai trazendo perto dele mais pessoas que querem fazer o bem. Veja, os 12 apóstolos iam com ele, fruto da sua missão. Então, você também tem uma missão. Carregue a tua família para a igreja. Carregue as pessoas que estão perto para você, para a igreja. Veja, meu irmão, veja, minha irmã, às vezes a gente precisa dizer algumas coisas. Quando você encontra uma pessoa que não dá certo na vida, quando você encontra uma pessoa que está com a vida toda arrebentada, a primeira coisa que você precisa dizer: vai numa igreja. Não importa a igreja, tá? Não importa a igreja. Se é católica, se é evangélica. Primeira coisa que você precisa dizer: vai numa igreja. Vai se encontrar com Deus. O evangelho de hoje, ele traz a presença das mulheres. As mulheres também têm um papel fundamental na vida de Jesus. O evangelho de hoje traz as mulheres. Quem são essas pessoas que estão seguindo Jesus? Você já parou para se perguntar? Quem são essas pessoas que seguem Jesus?
São pessoas que precisavam de Deus. São pessoas que a vida tinha desistido. Algumas dessas pessoas o mundo tinha desistido. Algumas dessas pessoas sua família tinha desistido. Mas Deus não. São pessoas que precisavam, que foram tocadas, que foram curadas, que foram lapidadas por nosso Senhor Jesus Cristo. São pessoas que sentiram, sabe, a mão muito forte de Deus. Mas o que fazem essas pessoas? O que essas pessoas começaram a fazer depois que sentiram o toque do amor de Deus? Elas começaram a ajudar Jesus. Elas começaram a ajudar Jesus. E aí é um recado para você. Não basta a gente achar muito bonito o que Jesus fazia, né? Ou o que Jesus faz. Tem muita pessoa que acha muito bonito o que Jesus fazia, o que Jesus faz. Não basta achar muito bonito o que o seu padre está fazendo na sua paróquia, na sua comunidade. Nossa, como eu gosto desse padre. Nossa, como eu gosto do jeito dele. Não basta achar bonito. Né? Nossa, como eu fiz esse retiro, eu fiz esse encontro. Nossa, como é lindo, como é maravilhoso. Como isso me faz bem. Não basta gostar. Não basta gostar. Sabe, a gente precisa se envolver. A gente precisa cooperar. A gente precisa dar o nosso dom, fazer a nossa parte. Não basta, vou ler de novo. Não basta, sabe, a gente achar bonito o que Jesus fazia. Não basta a gente achar bonito o que o nosso padre faz ou nos motiva. Não basta a gente achar bonito o que esse retiro é, esse movimento. Nossa, eu sou tão feliz, eu tenho que pegar isso, eu tenho que pegar aquilo, as brincadeirinhas que fazem, né? Mas a gente precisa se envolver. A gente precisa cooperar. A gente precisa fazer a nossa parte. É por isso que o evangelho de hoje diz que Jesus estava indo, fazendo o bem, fazendo coisas boas. Junto com ele iam quem? Os 12 apóstolos e algumas mulheres. Aí nomina o nome, dá um nome para essas mulheres. Elas não se acomodaram. Quem eram essas pessoas? Pessoas que experimentaram o amor de Deus. Quem eram essas pessoas? Pessoas que foram resgatadas, amadas, curadas, lapidadas, preparadas. E o que essas pessoas fizeram? Elas não se acomodaram. Veja Maria Madalena. 7 demônios Jesus tirou da sua vida, do seu coração, do seu corpo. 7 demônios. Maria Madalena poderia ter ficado bem lá no seu cantinho acomodado, né? Nossa, Deus é bom. Deus fez tantas coisas por mim. Esse é o problema de muitos católicos. Deus é bom. Nossa, Deus fez tanta coisa por mim. Como é bom ser de Deus. Até usa uma camiseta religiosa. Até usa um terço no braço. Até tem um adesivo no carro. Mas não passa disso. Ei, não se acomoda. A gente precisa colocar os nossos dons a serviço dos outros. Veja, desse grupo ali de Jesus, nem todos eram pregadores, apóstolos. Nem todos eram pregadores, nem todos eram apóstolos, mas todos eram pessoas gratas pelo que aconteceu na sua vida. Todos tinham um sentimento de gratidão no seu coração pelo que Deus fez na sua vida e queriam ajudar de uma forma ou de outra tantas outras pessoas a sentir o mesmo que elas sentiam. Essas pessoas que seguiam Jesus eram pessoas que tinham um coração muito agradecido. Louvavam, agradeciam, olhavam para trás e diziam: Deus fez maravilhas na minha vida. Olhavam para a frente e diziam assim: eu não posso me acomodar. Eu não posso me acomodar. Veja, aí eu finalizo. O reino de Deus, ele é gratuito. Não custa nada. Deus não cobra nenhuma taxa, né, para o reino de Deus.
mas como é que está a tua contribuição com a tua comunidade? Como é que está a tua contribuição, né, com a tua paróquia, com a tua igreja? Porque, inclusive, a evangelização tem custo, né? Veja, inclusive, esse momento simples, né? Esse momento tão simples que eu faço aqui com vocês, também tem um custo, né? Por mais simples que seja. E às vezes a gente se acomoda. Às vezes a gente nem dizimista é na nossa comunidade. Às vezes a nossa comunidade precisa de algo e a gente pode fazer e a gente está acomodado no nosso canto. Às vezes a gente é espectador. Veja, não basta a gente achar bonito o que Jesus fazia ou o que Jesus faz. Não basta achar bonita a missão do nosso Padre, né? Não basta a gente dizer, nossa, esse é retiro, sim. Isso transforma vidas. Isso faz as pessoas serem diferentes, mas e o que você está fazendo por isso? Sabe, a gente precisa se envolver. A gente precisa cooperar. Talvez você não sabe tocar violão. Talvez você não tenha o dom de cantar. Mas talvez você tenha o dom de fazer isso, de fazer aquilo. Talvez você tenha o dom de juntar pessoas. E Deus faz o resto. Talvez você tenha o dom de poder, olha, eu posso ajudar com isso. Vocês estão precisando? Ó, eu posso ajudar. A obra de Deus vai acontecer. Talvez você não tenha o dom de pregar, de falar, né? Talvez você é um pouco mais tímido, né? Mas você diz, olha, eu posso ajudar com isso. Pode contar comigo, tá? Conta comigo. E aí o que acontece? A gente não se acomoda. E quando a gente não se acomoda, as coisas vão para frente. Quando a gente acomoda, né? Quando a gente vive uma vida acomodada, inclusive espiritualmente, sabe? Inclusive, quando a gente se acomoda numa vida de igreja, até a igreja começa a cair os pedaços. Uma comunidade acomodada, você vai ver pelo externo da igreja. Tá feia, a pintura tá toda estourada, o interno da igreja está todo sujo. É por quê? Porque aquela comunidade se acomodou. Inclusive, quantos padres desanimam na missão? Porque às vezes querem fazer isso, querem fazer aquilo, né? Às vezes nem é o melhor jeito de falar e de se expressar, mas a comunidade, não, tá bom, deixa quieto. Para que fazer isso? Para que fazer aquilo? Oh, não tem problema. Tá bom assim. Realmente tá bom assim? Então, o Evangelho de hoje, ele vai nos trazer esse grande ensinamento. Jesus que anda, Jesus que prega. Com ele iam os 12 apóstolos, com ele iam as mulheres que são frutos da sua missão. Quem são essas pessoas que seguiam Jesus? São pessoas que precisavam, que um dia precisaram de Jesus. Foram tocadas, curadas, perdoadas, lapidadas. Mas o que essas pessoas faziam? Elas ajudavam Jesus, elas ajudavam as outras pessoas a experimentar o mesmo. Porque quando a gente guarda, apodrece, né? Quem guarda, apodrece. Quem reparte, frutifica, né? Quem retém, quem guarda, vê a sua vida, as coisas mofar. Quem mexe, quem lida, quem dinamiza as suas coisas, vê as suas coisas prosperarem. E quantas coisas bonitas acontecem. Então não adianta achar bonito esse retiro, esse movimento, esse padre, a pregação, é o que Jesus fazia e tudo mais, se a gente está acomodado. Você pode fazer muito pelo próximo. Você pode fazer muito pelo próximo. Então, esse é o nosso recado, né? Agora vamos ver se você vai escrever isso, porque agora eu estou pensando no meu coração. Se você se sentir à vontade, gostaria que você escrevesse assim: não vou me acomodar em Deus. Escreve ali: não vou me acomodar. Escreve ali.
não vou me acomodar. Se você sentir isso no teu coração, e eu senti aqui que eu devia falar isso para você, não vou me acomodar. Né? Não vou me acomodar. Né? Se você sentir a vontade, escreva ali na linha do tempo, porque daí talvez tenha até alguma pessoa que vai ver, nossa, por que ele escreveu isso? Né? Não vou me acomodar. Né? Às vezes a gente precisa escrever isso. Não vou me acomodar. Sabe? Deus faz com que a gente não se acomode. Né? Não vou me acomodar. Vou dar o meu melhor. Né? Às vezes aquela pessoa que você só precisa dizer, vai na igreja que tua vida vai começar a melhorar. Vai procurar um trabalho. Faz diferente. Cuida melhor da tua vida financeira. Não vou me acomodar. Não vou me acomodar. E você vai ver que você vai transformar aquilo que está ao seu redor. Eis a cruz do Senhor. Presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E desça sobre você, e desça sobre a sua casa, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Nos encontramos nos nossos momentos de oração. Fique bem. Fique com Deus.